Lição de casa com a ajudinha da IA? Até onde os nossos filhos realmente aprendem? Quem é o professor? O chat ou a pro da escola? Os meus filhos estudam com a ajuda da inteligência artificial, mas eu tenho receio se isso ajuda ou atrapalha o desenvolvimento deles. Você já se fez essa mesma pergunta, não fez? Quer saber como lidar com essa nova questão? Quer fazer perguntas? Ouvir o que diz uma educadora e uma mãe sobre o assunto? Então você está no lugar certo. Eu sou Letícia Ribeiro e você está comigo no Let's Talk Show de hoje. Let's Talk é show, todo mundo tem espaço, informação com um abraço que é gostoso de assistir, porque a gente gosta de gente aqui. Let's Talk é show. Let's Talk é show. Então, bora lá que eu quero apresentar ela, que é gestora da área da educação, visionária, advogada de formação, sempre esteve à frente do seu tempo inovando. Mas presta atenção, porque ela é pós-graduada em bilinguismo e diretora da primeira escola bilíngue da região do ABC, em uma época em que ninguém falava em aprendizado bilíngue. Ela já estava dando show, criando ciclos com a escola Cycle. Seja muito bem-vinda, Camila Nascimento. Obrigada, Letícia. Obrigada ao programa. Para mim é uma honra estar aqui para conversar com vocês, falar de um tema tão polêmico, ainda está tão difícil falar sobre essas questões de inteligência artificial. Eu tenho certeza que vai ser um programa super produtivo. Queria falar um pouquinho da Cycle, são 14 anos de Cycle. Nós fomos a primeira escola bilíngue da região, uma região que não teve esse privilégio de ter uma escola bilíngue. Em São Paulo tinham tantas, e os nossos alunos nunca tiveram essa oportunidade de ter uma escola bilíngue. Então eu fui, na época, louca, visionária. Tem tantas coisas que as pessoas me chamam, mas eu apostei sim no ensino bilíngue. E aposto sempre na educação e resolvi ter a primeira escola bilíngue da região. É isso aí, insistiu, persistiu e tá aí um sucesso essa escola, né? E eu já começo com uma pergunta que toda mãe quer fazer. Deixo ou não deixo meus filhos utilizarem inteligência artificial para estudar? Essa pergunta é muito fácil. Sim, deixe o seu filho usar a inteligência artificial. A inteligência artificial está em tudo que nós estamos mexendo. É incrível como as pessoas não falam de inteligência artificial sem saber que a inteligência artificial está lá, né? Os algoritmos estão lá. Tudo que a gente fala, o nosso celular capta. E então, tá tudo lá. Está nas nossas redes sociais, está no Google, está ao nosso redor o tempo todo. O ChatGPT veio para facilitar a vida das pessoas. Não sei se eu diria que veio para facilitar, veio para ajudar e muito, porque não é uma missão fácil mexer numa inteligência artificial. A grande questão e a grande chave aqui é como mexer. Exatamente. Aí quando a gente fala sobre como liberar e saber utilizar essas ferramentas, ouvimos que na China a inteligência artificial já virou tema de aula. E os Estados Unidos também já estão na dianteira. Aí a sua escola é bilíngue, tem como assim um olhar para o mundo específico. Qual é a importância e a aceleração que podemos ter com o uso da inteligência artificial tanto nas escolas quanto em casa? Letícia, olha só, esse assunto abordado é muito importante a gente conversar. Tem sim muitos pais que acham que as crianças não estão mais fazendo os seus deveres, que eles usam a inteligência artificial só para copiar, né, as atividades, e a inteligência artificial não dá a resposta exata da pergunta da professora. Pelo contrário, a criança tem que saber fazer a pergunta certa, tem que saber construir o algoritmo, para aí sim ela ter instrumentos e ferramentas para poder usar IA. Por isso que eu acho tão importante as crianças sim aprender a usar a IA e também os adultos.
Os professores têm que aprender a usar IAR também para estar trazendo diversidade para os alunos, estar trazendo atividades novas, possibilidades, trazer tudo que uma escola tem que trazer para o aluno, né? Os desafios. É muito importante. Eu apoio sim o uso da IA. É importante, né? Camila, os prompts são programações em que a sua maioria precisam ser criadas em inglês, porque os especialistas já dizem que a tradução gera problemas de resultado, certo? Nesse ponto, seus alunos estão na pole position, né? Estão sim, porque eles não aprendem o inglês na escola. Eles aprendem a viver em inglês. Essa é a grande diferença de uma escola bilíngue. Né? A escola bilíngue vive o seu dia a dia em 2 idiomas, em português e em inglês. E as crianças têm que ter a mobilidade de trocar o inglês para o português de uma forma bem natural, de uma forma tranquila. Então as aulas não são dadas em inglês. Elas, por exemplo, não tenho mais aula de inglês, eu tenho aulas em inglês. Essa é a grande diferença. Eu tenho todas as matérias ministradas em inglês e em português. Simultâneo, né? Simultaneamente. São os 2 professores ou é um professor que fala as 2 línguas? São 2 professores dentro da sala de aula. Na educação infantil, eu tenho 90% de exposição ao inglês, então a professora só fala em inglês com as crianças, e o 10% eu tenho uma entrada de professores de educação física, artes, musicalização, que eu trabalho sim a parte do português, que é uma parte também bastante importante, mas a educação infantil é uma área muito, muito rica, que é onde as crianças estão entrando na exposição, né, vivendo, experienciando. Então essa é a área mais importante e mais limpa para se ensinar as crianças a falar inglês. Claro, eles misturam o inglês com o português, às vezes fala metade português, metade inglês, às vezes fala só inglês. Tem pais que às vezes não compreendem o que o filho está falando, mas tudo isso é muito natural. Eles vão saber fazer essa divisão perfeitamente, vão saber falar com a pessoa que tem que falar em inglês e falar com a pessoa que tem que falar português. Que então, maravilha. Essa parte dos prompts, de fato, é muito importante que as crianças tenham um inglês ótimo, porque facilita muito para que eles consigam andar pela IA e atingir mais os seus objetivos. Não, são crianças que já vão sair na frente, né? Sim, com certeza. E aí você que está acompanhando o programa deve estar curioso para saber o que a gente vai aprontar, porque 3 mulheres, mães e empresárias falando sobre a inteligência artificial vai render, hein? Lição de casa com a ajudinha da IA? Até onde os nossos filhos realmente aprendem? Ou será que estamos facilitando as coisas? Qual é o papel da escola e qual é o papel nosso, dos pais nisso tudo? Você quer participar? Deixe seu comentário agora, anota essa dica incrível. Como é complicado falar de plano de saúde, causa até arrependimento, né? Calma que a Regi explica, porque está há 31 anos no mercado com muita atenção com cada um dos clientes. Por isso, na hora de escolher um plano de saúde, é a Regia. Eu quero te convidar a vir conhecer a Clínica Concepto. Aqui tem harmonização facial, clareamento e Invisalign, que é a especialidade do Dr. Carlos Eduardo. Basta chamar pelo WhatsApp e agende sua consulta agora. Nem precise procurar longe. Você sabia que aqui na nossa região tem uma das mais avançadas lojas de bikes, e-bikes, acessórios e oficina especializada? Então se liga nesse Clique Bike. Agora vamos receber mais uma convidada que é executiva, formada em educação física e com dezenas de especializações como fisiologia, nutrição esportiva e ainda é membro efetivo do Colégio Brasileiro de Saúde e Esporte, é locutora de rádio e o mais importante de tudo, é mãe de 2 adolescentes. Essa especialização só quem tem sabe o tamanho da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, porque o aprendizado é diário, porque ser mãe é aprender todos os dias. Seja bem-vinda, Lu Caruso. Sou eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui do lado dessas 2 feras. Obrigada. E Lu, lá na sua casa, os meninos já usam as ferramentas disponíveis? Eles demandam menos tempo naquela ajudinha escolar?
Sim, já estão usando sim, principalmente o meu de 17, né, o Heitor, ele está usando sim, e assim, eu tô gostando. Para ser bem sincera, eu acho que o Heitor, ele consegue sim colocar exatamente o que ele precisa, sabe? Então, às vezes ele até vem, mãe, eu vou colocar aqui o IA para ele me ajudar a organizar o texto, ele coloca assim de uma forma que eu vejo que a dúvida que ele tem, ele consegue sim ter essa resposta certinho do IA, pelo menos por enquanto, né? Camila, você é especialista em educação bilíngue, porque é formada em bilinguismo e já está antenada com as questões da inteligência artificial. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, assim, sobre os eventos que você participou da educação e inovação. Olha, Lê, eu sou bem antenada. Eu gosto muito de saber como está a educação fora do país, como é que eles estão tratando de não só de inteligências artificiais, mas de mecanismos, de diferenciações. Eu gosto sempre de trazer para minha equipe novos desafios, não só para facilitar a vida delas, mas para trazer uma outra perspectiva uma outra visão de educação para elas. Faz uns 3 anos que eu tenho ido para Austin, num evento chamado South by Southwest Educação. É um evento de inovação que o foco deles, os 2 últimos, têm sido os desafios da inteligência artificial. Então, são professores, são alunos, são pessoas que criaram inteligências artificiais explicando para a gente, né, como usar, quais são os desafios, o que é a inteligência artificial, como podemos usar, como isso facilita a vida de um professor, como isso ajuda na perspectiva e aprendizagem da criança. Esse evento é sensacional. De lá já saiu startups incríveis, o LinkedIn saiu de lá, né? Então, eles trabalham bastante nessa linha de apresentação e de trocas de experiências. Foi muito enriquecedora. Eu tenho ido também na Bet Educar UK. Esse ano foi o 3º ano que eu participei da feira. A Bet Educar, ela é um pouco mais ampla, né? Ela não fala só de inteligência artificial, mas ela fala em relação à Arábia Saudita, como é que eles estão ensinando, fala um pouco da China, fala um pouco da Ásia, fala um pouco da Europa, de como eles estão trazendo mecanismos para estarem auxiliando na inteligência das crianças. Porque ter inteligência a gente sabe que eles têm. Eles às vezes precisam ser norteados. Na minha opinião, nenhum profissional de educação vai ser substituído por inteligência artificial. Muito sinceramente. E aí essa questão, às vezes parece que o tempo está correndo rápido demais, pelo menos para mim é isso. E aí a gente não consegue acompanhar tudo de uma vez. E essa percepção é real para vocês também? Olha, posso dizer para vocês que eu vivi muitas eras, né? Embora não parecer, eu fui a primeira geração que escreveu a última carta e recebeu o primeiro e-mail. Eu também sou dessa geração. Eu também. Então, nós somos dessa geração. Então, sim, eu posso te dizer que o tempo está correndo muito rápido. Na nossa época, puxa, você escrevia uma carta, levava 3, 4 dias para receber uma carta de volta com uma resposta. As coisas não eram tão imediatistas, né? Hoje em dia, a gente tem o WhatsApp na mão e todas as respostas têm que ser simultâneas, imediatas. Eu acho que sim, o tempo está correndo muito rápido. E para você, Lu? Ai, sim. Eu acho que está correndo muito rápido e eu acho que cada vez mais a impaciência, sabe? Eles querem tudo muito para tudo. Isso eu acho que é a maior dificuldade, talvez, para essa geração. Isso me preocupa bastante, porque imagina daqui a alguns anos, né? Como que vai ser? Porque antigamente a gente trabalhava frustrações de formas diferentes. Diferentes, exatamente. E hoje em dia as crianças, os adolescentes não são mais frustrados. Porque Exatamente. eles têm a ferramenta na mão. Quando eles pedem uma coisa pra gente, eles falam, eu queria comprar, não sei, um telefone. A gente vai falar para eles o quê? Vou dar uma olhada, eu vou procurar, eu vou ver. Ele já tem a resposta na sua mão para você. Exatamente, exatamente. Você falou tudo, assim. Eu acho, em casa, eu falo muito para os meninos, até se ele viesse aqui, ele iria falar, porque eu ia perguntar, eu sempre falo isso. O que é mais importante, ganhar ou perder? Ele fala, perder. Eu sempre expliquei muito isso. Porque o perder, ele vai te definir, né? Ou você vai continuar no jogo, ou você vai chorar e vai embora e falar, olha, eu não quero mais saber disso, né? Ganhar faz parte.
né? Então é uma consequência. Se você estudou, se você treinou, eles jogam muito futebol em casa, você vai ganhar. Agora, perder, você tem que tomar muito cuidado em perder. Então, eu sempre trabalhei muito isso. Acho que o esporte também ajuda isso, né? O esporte, com certeza. Você lidar com essas frustrações, essa coisa do perder e essa questão do se frustrar, né? Olha, não deu certo isso, vamos tentar por outro lado. Eu acho que essa geração, isso é o mais difícil. Porque o perder, no seu caso, Lu, o seu filho tem um time. Não é? Não foi, ele não perdeu sozinho. Sim. O time perdeu. Exatamente. Não houve uma sintonia do time para alcançar o vencer. Exatamente, exatamente. E o perder faz parte da vida, sim. E aí, Camila, quais são as melhores ferramentas de IA que pode ser trazido para o ambiente escolar? Então, a gente tem trazido bastante o ChatGPT, né, para a nossa equipe e para os nossos alunos também. É bem importante. O ChatGPT para a nossa equipe está trazendo novas possibilidades, novas atividades, novos olhares para uma atividade que eles já fizeram ou uma outra estratégia para trazer um outro tipo de atividade com outros objetivos. Porém, a nossa escola trabalha com a Geek One. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu nunca ouvi. A nossa escola é uma escola bem interessante porque eu não tenho material didático pronto. Que legal. Eu não tenho e não quero ter. Justamente porque acreditamos no processo de inteligência das crianças e sabemos que cada criança tem o seu tempo. Então, a gente está usando o Geek One, que é uma plataforma. Eu estou trazendo primeiro para o Ensino Fundamental 2, tá? Ela é uma plataforma que identifica, o professor faz o plano de aula e ele tem a inteligência artificial, então ele sugere atividades para o professor, ele sugere vídeos sobre aquele assunto, ele vê que a criança mandou super bem naquela atividade que o professor fez, ele sugere uma nova leitura para a criança, ou se a criança não foi tão bem nessa atividade, ele sugere um outro tipo de visão sobre essa matéria. Então a inteligência artificial está aí, ela está trazendo e identificando qual é a facilidade, qual é a dificuldade e está trazendo para a criança formas de lidar e aprender juntos. É muito bom esclarecer que a Geek One, ele não é material didático. Ele é uma plataforma que nos ajuda, que ela é uma norteadora e uma base sólida e muito bem conceituada na educação para ajudar a gente a encaixar atividades para as crianças e solicitar ou fazer menções a atividades. A criança não foi muito bem nessa atividade. Olha só, eu achei uma outra forma para você aprender essa atividade. As crianças são diferentes, todas elas são. E é inteligente trazer isso a nosso favor, pelo que eu estou entendendo, é Exatamente. Isso, né? Entendi. Em South by Southwest, eles têm falado bastante no como fazer a pergunta correta. Esse é o mais grande, importante. Esse é o grande X da questão. Porque ele parece um artifício, uma inteligência fácil de lidar. Mas às vezes as pessoas ficam muito frustradas. Porque não sabe corretamente usar os algoritmos, não sabe colocar de que forma que ela quer que você apresente. Então, saber escrever a pergunta certa tem sido o maior desafio das crianças hoje. A pessoa que sabe perguntar corretamente para a IA, ela vai conseguir a resposta, mas se ela não souber escrever corretamente e explicar para a IA o que é que ela espera, ela vai se frustrar. E aí, você que está acompanhando o Let's Talk Show, hoje estamos falando sobre inteligência artificial em casa, nos estudos das crianças e no auxílio dos pais, especialmente quando o assunto é lição e aprendizado. Convidamos a diretora escolar Camila Nascimento da Saico, Escola Bilíngue de Santo André, e Lu Caruso, empresária e nutricionista, que assim como eu também é mãe e compartilha das mesmas preocupações. Agora é uma hora boa, anota essa dica. Agora que você já sabe que plano de saúde é com a Régia, escolha pela confiança, pela história. A Régia tem as principais bandeiras de plano de saúde, garantindo o seu atendimento sem susto. Fale com a gente agora, pode chamar. Você quer apresentar melhor os seus vídeos, mas não sabe como melhorar sua performance? Que tal fazer um curso de apresentação? O único curso completo para apresentadores que você pode escolher online ou presencial. Faça sua pré-reserva e garanta o preço especial de lançamento. Quer ter qualidade de vida para fazer o que mais gosta?
Mas você sabia que por causa da obesidade, muita gente sequer consegue viver as coisas mais simples? Melhore sua saúde e viva mais. Fale agora com a clínica DNA+. Estamos de volta e eu quero convidar a vocês a assistirem um trecho que o Miguel Inventor nos enviou. É um depoimento de um especialista em inteligência artificial que é muito útil para a nossa discussão. Recentemente eu estava dando uma palestra para alunos do ensino médio e um deles levantou a mão, esses do fundo, sabe? Ele levantou a mão e falou assim: não, Miguel, agora com a inteligência artificial, se a professora pedir para eu fazer um dever, eu posso ir da inteligência artificial, ele faz para mim e eu entrego para a professora. Espertinho. Eu falei para ele, é verdade, você pode usar a inteligência artificial para fazer isso, mas você também poderia usar a inteligência artificial para... Imagina que, por exemplo, a sua professora de história pediu para você fazer uma redação sobre a Revolução Francesa. Por que ela pediu para você fazer uma redação sobre a Revolução Francesa? Para você aprender sobre a Revolução Francesa, refletir sobre ela e entender qual é o impacto daquele fato histórico que aconteceu séculos atrás na sua vida hoje. E que é um impacto enorme. A sua vida seria completamente diferente se aquele evento histórico não acontecesse. E você pode, de fato, pedir para a inteligência artificial escrever um texto, copiar e dar para a tua professora, o teu professor. Ou você pode, por exemplo, pedir para a inteligência artificial incorporar o Napoleão Bonaparte e conversar com Napoleão Bonaparte sobre como ele se sentiu durante a Revolução Francesa, o que ele estava pensando no 18 de Brumário. Você pode conversar com a Cleópatra, você pode conversar com Dom Pedro, você pode conversar com qualquer personagem histórico. E aí você faz a sua redação contando como foi entrevistar o Napoleão Bonaparte. Quem vai ter aprendido mais? Quem vai tirar a melhor nota? Quem vai ganhar mais dinheiro, ter melhores salários na hora que for para o mercado de trabalho? É aquele aluno, é aquela pessoa que manter viva a curiosidade e, de novo, o pensamento crítico. Camila, e agora? O que diríamos para tantas mães e pais que podem estar nos assistindo? Qual é a principal preocupação que todos devemos ter quando o assunto é inteligência artificial? Lê, lembra o que eu falei um pouquinho antes para vocês? E o Miguel acabou de falar para vocês exatamente o que eu falei. A inteligência artificial está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para trazer mais criatividades, mais opções, formas diferenciadas de apresentar para as crianças, para os nossos filhos, maneiras distintas de ver e fazer. A inteligência artificial está ali condicionada ao que você ensina para ela. Ela vai te apresentar o que você está entendendo e o que você está ensinando a ela. Então, a preocupação é ensinar para as crianças o certo, o correto, o que eles esperam da inteligência artificial, uma nova visão, uma nova perspectiva, uma imagem ou um vídeo. Inteligência artificial, traga um vídeo de Galileu Galilei. Inteligência artificial me mostra como Ayrton Senna pensava na época que ele corria. A inteligência artificial, ela não tem um limite, ela é o céu, na verdade. Então, o que eu digo para os pais e o que eu digo para os professores é: saibam usar corretamente. Mas e aí, então, você está me falando que a gente não vai ter mais professor? Não, estou te dizendo ao contrário. O professor é extremamente necessário. O professor é aquele que vai corrigir a criança, que vai estar incentivando a criança a usar a inteligência artificial, a ser mais criativo, a ser mais ousado, a pensar fora da casinha. O professor é essa pessoa. Não só jogar aquela perguntinha, como o Miguel falou, ter a resposta, copiar e mandar para a professora. Isso é muito simples. Ninguém precisa disso. Isso está no livro, é só copiar o livro. Ninguém precisa disso. A inteligência artificial está dizendo exatamente o contrário, Lê. Está dizendo para vocês que existem 1 milhão de formas de aprender. E é aprendizado significativo. Porque, como o Miguel mesmo disse, quando a criança simplesmente jogou, fez rapidinho e não prestou atenção, isso foi para a memória curta. Isso acontece normalmente quando as escolas fazem muitas provas uma em cima da outra. Eles ensinam as crianças a estudar e essa inteligência que eles estudam vai para a memória curta. Ele não tem significado. Então eles não aprenderam nada com essas provas pequenininhas. Eles não captaram e não entenderam
de forma significativa, de como eles vão usar isso no mundo. Quantas vezes você passou por isso? E você? Quantas coisas vocês passaram por, quantas matérias vocês passaram que você não sabe aplicar lei de Bhaskara? Vamos lá. Quem é que sabe aplicar? Todo mundo teve que aprender, todo mundo teve que decorar. Mas hoje em dia, poucas pessoas aplicam a lei de Bhaskara. Todo mundo sabe o que é. Mas aonde eu uso na minha vida hoje? E a inteligência artificial traz isso para as crianças. Aonde eu aplico a lei de Bhaskara? Aonde eu aplico tal fórmula? Então, a inteligência artificial está servindo para trazer mais criatividade, mais formas de pensar. Mais formas de conseguir entender e absorver aquilo que você vai levar para a vida, E algo né? que será significativo. É isso aí, Lu. Muito Você... bom. Ai, eu tô aqui aprendendo, Lê, eu tô amando tudo, tô bem quietinha. Mas você percebeu que com a inteligência artificial a nota dos meninos melhorou? Eu acho que sim, principalmente o mais velho. O meu mais novo, ele não é muito ligado a essas coisas, mas sim, eu achei que veio sim para ajudar. E é exatamente isso que ela falou. E a gente aqui nos bastidores estávamos conversando sobre essa questão do fake news, né? Foi o que ela colocou. Eu achei isso muito interessante, porque se você colocar ali o IA, a tendência de você ter, claro, né, com toda a inteligência, saber usar, a tendência de você ter aquela informação correta é melhor, né? Sim. Pelo que a gente tá... Porque assim, lá na USP a gente conversava muito isso, o professor falava muito isso pra gente. Quando você vai ler qualquer livro, a primeira coisa que você faz, leia os agradecimentos. Porque às vezes aquele livro está sendo patrocinado. Exatamente. E aí você olha e fala, segundo estudos, não sei o quê, mas na verdade ele está sendo patrocinado para aquilo, né? Então o IA já não tem tanto isso. Não. Né? A fonte é mais, a gente pode entender que a fonte ela é um pouco mais segura, né? Exatamente. E como que é a evolução dos seus alunos lá, Camila? Olha, a evolução das crianças está sendo extraordinária. Eles estão pensando de outras maneiras, eles estão sendo mais criativos, eles querem se aprofundar na matéria, e é justamente isso por que eu não uso material didático. O material didático você tem que estar ali um atrás do outro, se você não pode parar para se aprofundar a nada. Então, agora a gente tem se aprofundado com inteligência artificial, tem pensado em outras maneiras criativas, diferenciadas, para que as crianças aprendam e que se tornem muito mais significativos para eles. Agora que você já sabe que plano de saúde é com a Régia, escolha pela confiança, pela história. A Régia tem as principais bandeiras de plano de saúde, garantindo o seu atendimento sem susto. Fale com a gente agora, pode chamar. Nem precise procurar longe. Você sabia que aqui na nossa região tem uma das mais avançadas lojas de bikes, e-bikes, acessórios e oficina especializada? Então se liga nesse Clique Bike. Eu quero te convidar a vir conhecer a Clínica Concepto. Aqui tem harmonização facial, clareamento e Invisalign, que é a especialidade do Dr. Carlos Eduardo. Basta chamar pelo WhatsApp e agende sua consulta agora. Eu não poderia encerrar sem dar o meu depoimento também, porque eu sou mãe de gêmeos, 2 meninos de 13 anos, e eu também estou nesse processo de aprender todos os dias. A inteligência artificial ajuda, e ajuda muito. Mas, gente, precisa estar atento, precisa estar presente do uso consciente. E aí eu quero agradecer imensamente vocês duas, foi um papo delicioso. Obrigada, Camila, obrigada, Lu. Ai, sou eu que agradeço estar aqui, aprendi muito, assim, e bastante coisa que eu aprendi aqui eu vou levar para casa também e vou inserir na educação dos meus filhos, pode ter certeza. Gente, obrigada pela oportunidade, foi incrível estar participando aqui com vocês. É sempre muito bom ter troca de experiências com outras pessoas que tenham outras visões. Eu aprendi bastante com vocês também. E quero convidá-las para a festa junina da Cycle, será dia 14. A nossa festa é uma festa bem tradicional, festa de rua mesmo. A gente espera mais ou menos umas 3, 4 mil pessoas. É uma festa divertidíssima do bairro, das famílias e de toda a nossa comunidade. E espero vocês lá, hein? Eu vou estar lá. Eu também.
Queria também aqui agradecer imensamente ao Miguel, inventor, que estava lá no evento do TED e pôde compartilhar com a gente essas informações incríveis. Vale lembrar que aqui no Let's Talk Show é assim, a gente traz o assunto para a mesa, escuta especialistas, vive junto com você o que está acontecendo no mundo. Quer sugerir uma pauta, um tema, tem alguma dúvida, mande a sua mensagem para a gente. Até o próximo Let's Talk Show! Let's Talk Show.